Oiê, que bom estar aqui. Hoje eu vim te contar uma experiência que eu tive. Não foi muito agradável, mas no final deu tudo certo. Semana passada eu entrei no Instagram para resolver algo. Então, foi sugerido para mim um vídeo, que eu não esperava ver aquele vídeo, mas foi sugerido para mim. E nesse vídeo, o homem estava passando mal no meio da rua. Acredito que ele estava sofrendo alguma coisa no coração e ele estava de um lado para o outro na rua, pedindo ajuda dos vizinhos, pedindo para alguém chamar uma ambulância, alguma coisa assim, mas não veio ninguém. Infelizmente não veio ninguém e ele acabou não resistindo. E aí, quando eu vi aquela cena, aquilo mexeu muito comigo de uma forma que eu fiquei um tempo chorando, tempão muito longo chorando. E eu fiquei sem entender o porquê que eu estava daquela forma. Foi então, quando eu fui para o quintal da minha casa, tentar entender, refletir sobre aquilo e também tentar entender o porquê que eu estava daquela forma. Foi então que eu comecei a pedir para o Espírito Santo me acalmar, me aliviar, trazer um consolo para mim, porque eu estava muito emotiva, chorando muito e fazia tempo que eu não chorava daquela forma. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, eu fui me acalmando, e aí ele trouxe para o meu espírito, e eu entendi na minha mente que o amor de muitos esfriaria. Está lá em Mateus 24:12. Porque naquela situação que aquele homem se encontrava, ele precisava realmente de alguém que tivesse a disponibilidade, ou pelo menos quisesse de alguma forma ajudar, nem que seja levando de Uber ou pagando um Uber para levar para o hospital, mas ninguém apareceu. E aí eu percebi que o Espírito Santo estava ministrando sobre isso no meu coração, sobre Mateus 24:12. E aí foi onde eu entendi também que o Senhor estava compartilhando comigo uma parte do que Ele sente, sabe? Não que eu seja melhor que ninguém, mas que muitas vezes eu pergunto para Ele como é que eu posso fazer com que Ele se sinta feliz hoje. E aí, nesse dia, Ele respondeu para mim dessa forma. Ele me fez sentir um pouco. E aí, no meio desse processo todo, eu chorando e pedindo ao Espírito Santo para me acalmar, ele falou para mim, no meu espírito, e eu entendi na minha mente que eu precisava adorar para poder me acalmar e para poder, de alguma forma, trazer um alívio ali para aquela dor que eu estava sentindo, porque realmente eu sentia a dor da pessoa. Mas isso não vem de mim. Isso não veio de mim, sabe? Então coloquei louvor para adorar, e aí foi quando eu fui me acalmando e fui conversando com ele, tentando entender aquela situação. E aí no meio desse processo de adoração, eu percebi que tinha um anjo muito perto de mim. Eu acredito que era um anjo, não era Jesus, mas era um anjo que estava muito perto de mim, fazendo algo em mim, acho que trazendo algum alívio, alguma coisa assim, não sei. Mas ele estava perto de mim. E aí foi aonde eu me acalmei muito. Foi aonde realmente eu entendi também outra coisa. Então veio no meu entendimento, automaticamente, que eu estava sentindo compaixão. E algo muito forte foi ministrado no meu coração, da seguinte forma: isso é compaixão. Isso é o que Deus sente ao ver alguém sofrendo. Então eu entendi. Ele me fez sentir o que ele sente ao ver alguém sofrendo, daquela forma ainda mais. Ele compartilhou algo do coração dele comigo. E lá em Mateus 24:12 vai dizer o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E eu quero te pedir, e eu vou me observar durante também os próximos dias, para que a gente possa observar o nosso coração perante as coisas que acontecem nesse mundo, nesse momento,
as necessidades das pessoas, aquilo que naturalmente era para mexer com o nosso coração, mas não está mexendo. E a gente precisa estar em alerta para que nosso coração não fique como uma pedra de gelo, sabe? Porque Deus, Ele conta com os cristãos, Ele conta com o amor que a gente precisa demonstrar para com os nossos inimigos e para com os nossos desconhecidos ou pessoas que muitas vezes a gente até conhece, mas que a gente não tem tanta intimidade. A gente precisa realmente estender a mão para essas pessoas e não deixar com que esse sentimento de tá todo mundo por si, cada um cuida de si próprio, não deixar isso entrar no nosso coração e tornar o nosso coração duro e gelado, sabe? Que nós possamos manter a temperatura do nosso coração de acordo com o que o Senhor pede pra gente, para que a gente ore pelos nossos inimigos, para que a gente abençoe os nossos inimigos, para que a gente ajude o próximo, para que a gente possa ser sal e luz nesse mundo. Então a gente precisa manter essa temperatura do nosso coração. E eu quero pedir a você que, se você tem algo para falar sobre isso, uma experiência que você viu recentemente, ou que se você ajudou alguém, mesmo sem querer ajudar, você coloque aqui nos comentários para que a gente possa discutir sobre isso e ser cada vez mais abençoados, encorajados e animados para manter o nosso coração vivo e cheio do fogo do Senhor, cheio de amor e do fogo do Senhor. E eu espero muito que esse vídeo abra os teus olhos e te abençoe. Então é isso, até o próximo vídeo. Eu espero muito que Deus te abençoe.